gostaria de chamar a tua atenção, que você prestasse atenção, porque essa é uma palavra que é até difícil para mim. Por isso eu peço que o Espírito Santo esteja conosco. Porque é um assunto que está tão corriqueiro, assim, jornalístico, é da área da saúde, mas também a gente tem que seguir alguns princípios éticos, até porque eu também sou pesquisadora e a gente tem que ter alguns cuidados ao tratar de áreas que ela tem uma conotação sim bíblica, mas ela é uma área, por exemplo, como a gente está vendo agora, a questão da depressão, é uma área da saúde, né? Então eu trouxe aqui algumas informações que não são minhas, eu gosto sempre de passar essas informações de primeira mão, né? A primeira coisa, assim, por exemplo, são dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Ela diz que 9,5% das mulheres e 5,8% dos homens, é uma taxa, portanto, maior probabilidade das mulheres, que num percurso de 12 meses terão depressão. E essas taxas, todos os estudos estão apontando aí para um crescimento da depressão, né, a partir agora de 2020 até 2030, chegando aí a quase 25% das mulheres com depressão. E daí assim, então o que é depressão, né? Depressão, ele é um estado intenso de sofrimento. E eu peguei aqui por um documento oficial, que é o CID-10, que é uma classificação dos transtornos mentais e psicológicos, sobre quais são os sintomas da depressão. Então, a primeira coisa que a gente está vendo rapidamente é isso, e bem rápido mesmo. Então vamos lá. A depressão, ela pode ser, claro, várias classificações, várias doenças, pode ter sintomatologia de depressão, mas enfim, os episódios de depressão, que podem ser leve, moderado ou grave, eles apresentam normalmente esses sintomas: rebaixamento de humor, redução de energia, diminuição de atividade, alteração na capacidade de expressar prazer, perda de interesse, diminuição da capacidade de concentração, fadiga, mesmo após a pessoa ter feito um pequeno esforço, ela apresenta fadiga, problemas no sono, seja ele diminuição, alteração na rotina de sono, né, ou muito sono, diminuição de apetite, diminuição da autoestima e da autoconfiança, ideias de culpabilidade, ideias de indignidade, isso é muito importante, e alguns podem apresentar ideação suicida, né? Há várias causas. Então, a primeira questão que é importante saber é que ele não é uma causa única, ele é múltipla, pode ser genético, biológico, contextuais e psicológico. Então, há uma forte relação social, tá? Com a questão da depressão. Então, isso é a primeira questão. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é o seguinte: a Bíblia, ela tem respostas, e é sobre isso que a gente vai falar. Por exemplo, a Bíblia, ela coloca Jesus Cristo como o médico dos médicos, advogado dos advogados. Mas mesmo assim, eu e você, cristão, pessoas que confiam em Deus, se você tem uma causa, muitas vezes você procura o juiz, você vai procurar a justiça, você, portanto, contrata um advogado, certo? Se você tem problema cardíaco, você vai no cardiologista. Então, da mesma forma, se você tem depressão, vá no psicólogo ou no psiquiatra. Então, nós não estamos retirando a autoridade do especialista que trata sobre a patologia e sobre a causa. Então, é essa a situação. Se você apresenta algum desses sintomas, então procure um especialista para ajudar. Mas, o segundo ponto, né, mais que eu queria colocar é: a Bíblia, o Senhor, ela tem solução para todas as causas. Deus tem solução. Olha só, nós já vimos aqui que para a tristeza, para sintomas, tristezas profundas, que podem levar à depressão, a Bíblia nos ensina que a gratidão é uma ferramenta extraordinária. Nós aprendemos também pela Bíblia que para a ansiedade, a Bíblia inclusive usa especificamente essa palavra de ansiedade, lá em Filipenses, por exemplo, a gente tem que usar o quê? Encher a nossa mente de coisas boas. E hoje, para a depressão, nós vamos aprender que o antídoto para a depressão bíblica é o amor. Tá? Então, essa é a chave da nossa palavra de hoje. Terceiro ponto que eu gostaria de colocar, antes ainda de entrar propriamente dito na palavra, é que na Bíblia aparecem várias pessoas que aparentemente estão com sintomas depressivos. O que eu quero colocar aqui para cristãos? Que tem muito crente que acha que crente não pode estar com depressão.
que depressão é sinal de pecado, que depressão é sinal de falta de confiança em Deus. Mas agora eu posso dizer, será que a pessoa, o irmãozinho que está doente ali do teu lado, gripado, também você vai acusá-lo que por ele estar gripado, por ele ter pego coronavírus, por exemplo, se for contaminado ou contagiado, agora também é por falta de fé? Então vamos parar como cristão desse julgamento, né? As pessoas, sim, o meu irmão na igreja, ele pode ter depressão, ele pode estar com esse sintoma, ele pode estar precisando de ajuda. E ele pode estar precisando, inclusive, de ajuda de especialista, de médico, de apoio mesmo. Porque entre esses fatores físicos, por exemplo, pode ser diminuição de neurotransmissores, pode ser problemas bioquímicos, né, que às vezes um equilíbrio disso, medicamentoso, pode resolver. Mas olha só, não estou fazendo aqui uma propaganda da medicamentalização, tá? Porque até uma das coisas importantes que eu quero frisar já é que muitas pessoas também patologizam, né? Quer dizer, trazem uma patologia acima daquilo que pode realmente estar acontecendo. Por exemplo, o fato de Jesus Cristo, antes da cruz do Calvário, lá no jardim, está chorando e sofrendo e dizendo que ele estava angustiado até a morte, não é que Jesus Cristo estivesse depressivo. São situações naturais. A mulher, por exemplo, ela pode estar enfrentando situações de TPM, uma situação de pós-parto, situação de morte. Hoje, exatamente nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, você pode ter muitas pessoas com respostas dessas tristezas e tudo mais, falta de sono, de apetite, em decorrência de situações que estão vivendo agora. Então tem causa, tem tempo curto. A depressão ela tem que ter uma recorrência, ela tem que ter um tempo maior. Então, esclarecendo esses fatores, né, que eu disse que ia ser rápido, parece que por conta disso falei bastante rápido. Vamos entrar então no que a Bíblia nos ensina, né? Então vamos pensar um pouquinho quais as respostas de Deus. E para essa resposta de Deus, eu trouxe aqui um versículo que é um dos mais conhecidos da palavra, que é João 3,16. E eu queria que você mergulhasse nesse versículo para ver que promessa extraordinária que há aqui. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual a relação desse versículo com a questão da depressão? A primeira coisa é um amor de Deus expresso para alguém imerecidamente, né? O Senhor, ele oferece o seu amor, independente de eu merecer ou não. Então, o que nós vimos como um dos elementos responsáveis, né, uma das causas, ou uma das sintomatologias, melhor dito, não a causa, um dos sintomas da depressão, a culpabilidade. Muitas pessoas vão lá para Davi e vão dizer assim, o que Davi vai dizer, por exemplo, que enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos adoeceram dentro de mim, né? E ele ficou num estágio de depressão. Há várias passagens bíblicas que mostram pessoas em extrema depressão. O profeta, por exemplo, pedindo a morte, né? Elias naquela situação de fuga, então se sentindo ali assim também desejosos da morte. Eu pergunto, isso era o ideário suicida? Né? Será que eles estavam pensando em suicídio? Não, eles estavam com um fardo real, né, na vida deles. E por esse fardo de uma perseguição, eles estavam realmente se sentindo, né, tiver toda essa situação que levou a isso. Então, às vezes as pessoas, elas acabam criando uma identidade. Eu não diria bem que é uma identidade, é assim, por exemplo, hoje parece que esse linguagem de depressão ele está midiástico, né? A mídia aponta que você tem aí uma pessoa, um artista que está depressivo. E daí você vê algum desses sintomas, e daí que eu estava falando aí nessa questão da patologização, você vai ver um desses sintomas e vai dizer, eu também estou depressivo. Então, cuidado com esses rótulos que se colocam, né? Então, estar triste um dia por uma causa real não é estar com depressão, tá?
Então a depressão, ela é realmente uma doença, né? Ela tem uma causa social. E uma outra situação importante que a gente vai ver aqui pela palavra é que assim como as recomendações médicas dizem que você precisa mudar o contexto, a Bíblia também nos ensina a mudar esse contexto. Olha que coisa interessante. O Senhor também nos aponta para isso. Então, voltemos aqui à palavra, porque Deus, Ele amou o mundo. Então, a gente está vendo aqui que a resposta, e é isso que eu quero trazer, a resposta para a depressão é o amor. Porque aquela culpabilidade que eu estava citando aqui, do Davi, ou a própria culpabilidade que muitos sentem na depressão, ela é uma consequência de a pessoa não entregar-se a esse amor de Deus. Quando eu entrego-me a esse amor de Deus e eu creio nele, a minha culpa, ela não me pertence mais, porque mesmo que eu tenha feito algo e que isso tenha me causado hoje, né? Por exemplo, voltando aí, mulheres que que fizeram aborto, pessoas que provocaram situações de desastres para outra pessoa, pessoas hoje que podem estar no presídio por conta, então, a culpa, você pode dizer, ela tem um motivo real, mas a partir do momento que você entrega isso a Deus e você recebe o amor de Deus, é impressionante, o amor de Deus, ele nos invade, ele entra em nós e entra assim, é como que algo se derretesse, né? Aquele gelo talvez que esfria e que compacta as nossas emoções. Então o amor de Deus, ele vai derretendo isso, ele vai trazendo uma clareza de visão, ele muda os contextos, ele muda a situação, o Senhor muda as nossas perspectivas, nossa visão. Olha só que impressionante, lá em João capítulo 10, o Senhor vai dizer assim, porque o inimigo ele veio, né, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus Cristo dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então quando eu penso em Jesus, eu penso no antídoto da depressão. Porque o que é a depressão? A depressão ele leva a pessoa a não desejar mais, ela perde o gosto pela vida. Então, ela perde o humor, né? Afeta o humor, perde o prazer. E quando o Senhor diz, eu vim para dar vida e vida com abundância, então me fala de uma alegria, de um estar na vida em alegria. Segunda questão que eu vejo nesse versículo aqui, olha que impressionante. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se você olha uma pessoa com depressão, aparentemente ele está se afundando num poço. E ele está mesmo. A depressão ele é um poço. Quando o psicólogo, o terapeuta, né, vai lá tentar ajudar, tem que ter cuidado, porque senão você se perde nesse poço da pessoa, né? Então ele arrasta. Tem muitas famílias que são arrastadas quando elas não conseguem trabalhar direito com alguém depressivo na casa, eles são arrastados para aquele fosso também. Então, a gente precisa instrumentalizar essa pessoa, né? É como se eu colocasse ali uma escada para ele, ensinasse, desse alimento para ele, se está sem força, colocasse uma corda em volta dele, no sentido de fortalecê-lo para que ele pisasse naquela escada e ele consiga sair dessa escada, sair desse poço por meio dessa escada. Então, o que eu estou trazendo aqui é que o Senhor Jesus está dizendo que não perece. Aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Então, hoje, essa palavra é uma palavra no sentido de que em Cristo Jesus eu me desprendo da culpa. Eu me desprendo disso porque o Senhor diz que é para levar o meu fardo para Ele. Lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação, porque Ele tem cuidado de mim. E quando eu vou me apoderando desse cuidado, eu vou me apoderando de que eu sou amada. Então, entendendo também que muito das raízes das depressões é falta de amor, é um sentimento de rejeição. As pessoas se sentem rejeitadas e há gatilhos ou há situações que desprendem isso, que soltam. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, geneticamente, uma propensão à depressão e a pessoa não manifesta. Mas às vezes basta, por exemplo, um
uma perca, né? Uma perca de alguém querido, uma questão que as pessoas podem... Olha, há questões que você pode achar mínima, mas uma coisa que eu gosto muito de colocar é o seguinte: quando você olha para a pessoa e diz assim, puxa, mas como é que a pessoa vai entrar em depressão porque morreu um animal dela, morreu um gatinho, morreu um cachorro, né? Mas você pode pensar nisso. O que você pode colocar? Parece que é uma coisa pequena, mas quando você diz aquela questão, a pessoa está se afogando num copo d'água. E eu quero te salientar o seguinte: não é a importância do copo, a importância é que não importa o tamanho dessa água, a profundidade, o que importa é que essa pessoa está se afogando lá. E que o Senhor Jesus tem interesse, independente do que seja, em retirar essa pessoa de lá. Então, essa culpa, né? Então, como eu voltei ali, uma culpa, por exemplo, que você estava na rua, e eu vou colocar a minha situação aqui, eu tinha 9 anos, eu tinha um cachorrinho. E a gente estava andando numa ponte, e as pessoas se dispersaram, uns ficaram para um lado e outros para o outro. E chamamos o cachorrinho independente porque vinha vindo um carro, uma Kombi. E o cachorro ficou indeciso e foi atropelado e morreu. O que aconteceu? Eu me senti muito culpada. Porque eu devia ter pego, eu devia ter protegido. Ou se nós não nos culpamos, nós acabamos culpabilizando o outro pela situação. Então, vê que a culpa, ela sempre vai estar envolvida, né? Então, e essa situação de perca pode desencadear um gatilho para uma pessoa entrar, né? Então, a morte de um amigo, por exemplo, uma pessoa, um colega que suicidou-se, daí você diz assim, puxa, por que eu não estava lá, por que eu não dei apoio, por que eu não atentei? A pessoa hoje que morreu de Covid, ou eu levei no médico, ou eu não levei, sempre essa situação. Então, hoje, em nome de Jesus, eu quero que você coloque em Cristo tudo isso, toda essa culpa, e te leve a pensar que o Senhor, Ele te arranca de uma situação de perecer. De perecer. O perecer é alguém que vai se perder, alguém que está morrendo, definhando, né? E aqui a palavra está me dizendo, todo aquele que nele crê não pereça. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Então, se hoje você está em depressão, a palavra que eu trouxe inicialmente é a procura de especialista, mas a palavra agora é uma palavra de fé e de amor de Deus. O amor de Deus que excede, né, ao nosso entendimento humano, porque às vezes a gente acha que eu, como mãe, por exemplo, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para o meu filho. Eu nem vou contar coisas hiláricas que já me passaram pela cabeça por situações de um filho. Você perde noção, né, para proteger um filho. Mas, enfim, você acha que isso já é um amor extraordinário, mas o amor de Deus ainda é maior. Então, eu quero declarar hoje que a partir do momento que você crer no Senhor Jesus, porque essa é a palavra, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como nós entendemos que os nossos atos, nossas falhas, ou nossos pecados têm consequência. Como, por exemplo, você não pode, isso pegando aí um adendo aí de pregadores, né? Você não pode colocar a mão no fogo e dizer, eu não vou me queimar. Tem uma consequência. Então, há leis espirituais para quando nós pecamos, há também uma lei aqui bíblica para eu aceitar a graça e o amor de Deus. O amor de Deus, ele é ofertado a todos que creem. Então, quando eu recebo esse amor, eu recebo as consequências desse amor de Deus. E a consequência do amor de Deus é a cura para a minha alma, é a cura para a minha vida, é a cura para os meus traumas, é a cura para as minhas dores, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, porque é essa promessa na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Deus nos amou para que nós não pereçamos.
Então, se você está numa situação de se sentir, eu estou perecendo, eu estou num buraco, hoje clame, o Senhor estende a sua mão e te arranca daí. A força do amor de Deus é capaz de te tirar e te trazer nova orientação. Então eu quero orar com você, declarando a vida de Deus sobre você, a capacitação também de Deus de direcionar na tua casa, se alguém está depressivo, para que você tenha a sabedoria de Deus, para que você venha orientar, venha trazer luz e venha demonstrar amor. A pessoa, um filho, alguém que está depressivo, ele precisa do teu abraço. Você não pode estar diminuindo a dor que ele sente. Dizer, mas o que é isso? Tem tudo. Às vezes as pessoas tentam mostrar, você tem tudo na vida. Você tem comida, você tem a família. E por que você está nisso? Não é esse confronto. Esse confronto que nós devemos dar é um confronto em amor. Abraçar e dizer, eu te amo, eu estou aqui, em que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer, como eu posso te ajudar. O amor, ele supera. E aqui eu vejo o amor de Deus entrando na minha vida quando às vezes não tenho mais entendimento para entender aquela situação. Eu preciso também ser batizada, renovada nesse amor de Deus, para que eu possa amar aquela pessoa, que às vezes eu digo assim, mas por que ele está assim? Às vezes eu não preciso entender o porquê, mas eu preciso amar. Eu preciso amar e saber que há um Deus que se importa, um Deus que pode tirar o meu filho da depressão, um Deus que pode tirar o meu filho das drogas, um Deus que pode tirar o meu filho do hospital. Esse é o Deus que tem poder. Creia nele, porque ele não deixa ninguém perecer. Essa é a promessa para esse dia, na minha vida e na tua vida. Oremos. Pai, eu quero nesse dia agradecer, porque é o Senhor quem tem a vida. A Bíblia me diz e me ensina que em tuas mãos e na tua autoridade está toda a vida. O início e o fim pertencem a ti. O Senhor tem a chave, Pai, da vida. E o Senhor tem a chave da morte. E eu sei que a depressão, Pai, tem tomado conta de muitas pessoas. Tem entrado no meio do teu povo, no meio da igreja também. Há muitos irmãos enfermos psicologicamente. E hoje, Pai, eu creio por essa palavra que a cura, Senhor. E eu quero declarar essa cura em nome de Jesus. Amém.